para uma reabilitação. O objetivo da nossa aulinha, então, é identificar o envelhecimento no Brasil e no mundo, a transição demográfica, né, e a epidemiológica. E aí, nossa aulinha, né, tá no nosso tratado de geriatria, lá no capítulo 1 e 2. E aí, gente, o Brasil, será que ele está preparado para envelhecer? Né? O envelhecimento populacional, então, ele é uma realidade irreversível, que vai transformar radicalmente o perfil da população, né, de saúde na população brasileira. Falando um pouquinho aí, né, anteriormente da história, em 1980, a nossa pirâmide etária, né, ela tinha uma base alargada e o topo estreito, né? E isso mostrava que a população era especificamente jovem, ou seja, muita força de trabalho, né? Hoje, na época de 2023, a gente observa agora um inverso, né, dessa pirâmide. A gente tem um estreitamento da base e um alargamento, né, do topo, né, evidenciando aí um rápido envelhecimento aqui no Brasil. Essa transformação demográfica, né, ela impõe questões urgentes para o Sistema Único de Saúde, né? Quem serão os nossos pacientes daqui 20 anos, né? Será uma população basicamente idosa. E por isso aí hoje a fisioterapia geriátrica, né? Ela tem um amplo mercado de trabalho aí no futuro, como a gente já falou nas aulas anteriores, né? E o SUS, será que ele possui estrutura, recursos humanos e modelos de cuidados adequados para responder à necessidade dessa população? A resposta a essa pergunta, né, vai definir então a qualidade de vida aí de milhões de brasileiros, né, que estão envelhecendo. E aí, né, como que tá então o envelhecimento no mundo, né? Então, esse envelhecimento populacional, ele é um fenômeno global, não só aqui no Brasil. E a expectativa de vida mundial, ela aumentou significativamente, né, nas últimas décadas, impulsionada por avanços em saúde pública, medicina e condições de vida. E aí, o grupo de pessoas com 60 anos ou mais vai crescendo aí de forma acelerada em todos os continentes, mas é nos países em desenvolvimento que essa transição ocorre de maneira muito rápida e intensa. Enquanto países desenvolvidos levaram décadas para se adaptar ao envelhecimento, nações como o Brasil, por exemplo, passa por essa transformação em tempo recorde e sem tempo para se adaptar, né? E aí essa transição demográfica acelerada nos países em desenvolvimento vai criando desafios únicos para o sistema de saúde ainda em construção, né? Ainda sem uma adaptação adequada. E aí, falando dessa transição demográfica no Brasil, ela é um processo, então, que vai ocorrer em 4 fases, cada uma com características próprias que vão impactar a estrutura populacional e as demandas por saúde no Brasil. A primeira fase foi a da autofecundidade, né? E a alta mortalidade, que caracterizaram sociedades tradicionais com crescimento populacional lento. Passando para a segunda fase, a gente tem agora uma queda acentuada da mortalidade devido às melhoras, né, das condições sanitárias e médicas e a fecundidade ainda alta, né? Então, aqui as pessoas vivem mais e nascem mais. Já na terceira fase, houve uma queda da fecundidade por mudanças socioculturais, né? E a mortalidade continua baixa. E na fase 4, né, o envelhecimento populacional consolidado,
devido à baixa fecundidade e à mortalidade estabilizada. Hoje, cada dia mais, né, os casais têm menos filhos e a gente vive cada dia mais, né? Então, o Brasil atravessa uma transição demográfica rápida e desigual, com diferentes regiões, né, em fases distintas desses processos. Essa velocidade, ela reduz o tempo disponível de adaptação institucional e formação de recursos humanos especializados. E aí, né, a gente vai falar um pouquinho do aumento da longevidade. É, fatores determinantes, né? A longevidade aí aumentou graças a múltiplos avanços. Quais foram esses avanços? Melhora, né, da saúde sanitária, com saneamento básico e acesso à água potável, né? Melhora aí no controle vacinal, né? Com controle de doenças infecto-contagiosas, melhora nos avanços médicos, né? Com tecnologias diagnósticas e terapêuticas cada vez melhores, né? E melhoras aí na qualidade de medicamentos, né? Devido ao acesso ampliado e a tratamentos eficazes. E a expectativa de vida no Brasil, né, ela apresenta crescimento consistente e significativo até 2019, refletindo aí melhorias progressivas nas condições de vida e saúde da população. E esse aumento, então, ele representa uma conquista, né, civilizatória, mas também põe novos desafios aí, principalmente para os sistemas de saúde. Falando da queda da fecundidade, né? Então a taxa de fecundidade brasileira caiu abaixo do nível de reposição populacional, né? Ou seja, 2,1 filhos por mulher, sinalizando aí uma transformação profunda na dinâmica demográfica nacional. E essa queda não é acidental, mas resultado de mudanças socioculturais estruturais, né? Como inserção feminina, né, no mercado de trabalho, e aí isso mostra que as mulheres conquistam espaços profissionais e adiam a maternidade, né, ou optam, né, por famílias menores. A urbanização acelerada, que leva a migração do campo para a cidade e altera padrões reprodutivos e a estrutura familiar, e aumento da escolaridade. Maior nível educacional correlaciona-se diretamente com redução da fecundidade. Hoje, cada vez mais mulheres com um nível de escolaridade maior têm menos filhos ou optam por não tê-los. Falando em gênero e envelhecimento, né? Hoje a gente fala na feminização da velhice. O que que é isso, né? As mulheres, elas vivem mais do que os homens. E aí elas acabam assumindo papéis na sociedade, né, após os 60, muito importantes. Então, o envelhecimento populacional, ele possui um marcador de gênero incontestável. As mulheres vivem mais, em média, e mais anos do que os homens, né? E essa maior longevidade feminina, embora positiva, traz algumas vulnerabilidades, né, que demandam atenção especial aí nas políticas públicas. Mulheres idosas enfrentam maior risco de viverem sozinhas, especialmente após a viuvez, e apresentam taxas mais elevadas de baixa renda e dependência econômica. E aí a fragilidade física também é mais prevalente entre as mulheres idosas, né? Aumentando a necessidade aí de cuidado e de suporte. E aí, quais são essas vulnerabilidades, né, que a gente acabou de falar, né, que essas mulheres de 60 anos ou mais, né, atravessam, né? Que é maior risco de morar sozinha, viuvez prolongada, menor renda e patrimônio, maior prevalência de fragilidades, múltiplas morbidades simultâneas, né, e menor acesso aos serviços especializados. E aí, hoje, a cada 100 mulheres com 80 anos ou mais,
a apenas 60 anos, né, na mesma faixa etária. E aí também, né, com o aumento dessa expectativa de vida, né, tem um crescimento aí de pessoas de 80 anos ou mais, que a gente chama de octogenários. Então, entre todos os grupos etários, os segmentos de pessoas com 80 anos ou mais é o que mais apresenta crescimento hoje. Esse fenômeno ele representa aí um desafio inédito para o sistema de saúde, pois concentra maiores taxas de fragilidade, dependência funcional e multimorbidade. Falando um pouquinho dessas faixas etárias, né? Pessoas entre 60 e 69 anos têm aí um crescimento moderado, entre os 70 e 79 anos, um crescimento acelerado, e entre os 80 anos ou mais, um crescimento exponencial, né, com maior demanda aí para os serviços de saúde. E aí, então, o impacto deste crescimento, ele é direto e imediato na área de reabilitação. O octogenário, né, ele apresenta necessidades complexas que exigem abordagens interdisciplinares, tempo prolongado de intervenção e continuidade dos cuidados, né? Recursos que hoje são escassos aí no sistema público de saúde. E aí a população octogenária, né? Ela é o principal grupo de demanda, né, de serviços de fisioterapia nas próximas 2 décadas, né? E aí a gente tem que focar aí no nosso futuro, né, mercado de trabalho. Terminando essa primeira parte, né, da nossa aulinha, né? Como será o perfil do paciente típico aí da fisioterapia em 2040, né? Aí eu quero que vocês, né, gerem um cenário clínico prospectivo e depois, né, analise quais são os riscos de dependência funcional, tá bom? Isso é uma tarefinha para vocês fazerem em casa depois, para a gente discutir na nossa aula presencial da semana que vem, tá bom?